Aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo, amém. Sejam bem-vindos a este culto de adoração. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria, bastante entusiasmo. Dependente da forma que você adorar, seja com as mãos para o alto, seja quietinho, a maior adoração vem do coração. Quando o coração se conecta a Deus, essa é a maior adoração. Então se conecta ao Senhor nessa noite, se permita adorar a Ele. Pode se levantar, fica à vontade, amém? Salmo 104:33 fala assim: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Aleluia, glória a Deus. Louvarei essa canção em forma de oração, quanto mais eu te buscar. Aleluia. Eu entro neste lugar, levanto minhas mãos, só penso em te adorar. Aleluia, glorifica o Senhor. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Declare: quanto mais eu te buscar, e quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais e quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais a tua vida em mim. Aleluia! E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Oh, esse é o momento de você adorar o Senhor. Aleluia! Glorifica o nome dEle. Ele está aqui. Exaltado seja tu, Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a ti. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia! Oh, te adoramos, Senhor. Declare: tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais e quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais a tua vida em mim. Oh, e quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto minhas mãos.
poderoso em te adorar. Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Quão lindo é esse nome. Esse nome é maravilhoso. Nome acima de todo nome. O nome que cura, o nome que transforma. É o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, 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 santo és tu, Deus. Oh, aleluia. No início eras a palavra, o com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Declare, ó quão lindo esse nome é. Declare, ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. aleluia. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso, Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. aleluia. Glória a Deus. Glorifica o Senhor nessa hora. Aleluia. Declare, oh aleluia. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é soberano, acima de todo nome. O nome que cura, o nome que restaura, o nome que santifica. Aleluia. Santo, santo, santo. Declara, a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Deus. Esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Tu és a nossa essência, Senhor. Aleluia, Tu és essencial em nossas vidas. Tu és o centro de tudo, ó Pai. Aleluia, glória a Jesus. A cada passo que pode declarar, aleluia. Em cada passo que eu falar, tudo é pra Ele, glória a Deus. Em cada música cantada, quero Te agradar, quero Te agradar, quero Te agradar, Senhor. Aleluia. A cada passo que eu, em cada frase que eu falar, Em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero Te agradar, quero Te agradar, quero Te agradar, Senhor. Declare, meu amor, meu amor, meu tudo, Te adorar é o meu prazer, meu Senhor. Tu és meu dono, minha essência a essência que me faz viver. Declare, meu amor, meu amor, meu tudo, Te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Só Tu és. Glória a Jesus. Tu és a nossa essência, Tu és tudo para nós, Deus. Aleluia. Declara cada passo. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero Te agradar, quero Te agradar, quero Te agradar, Senhor. Declara, meu amor, oh, meu amor, meu tudo, Te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Diga, só Tu és a minha canção, só Tu és a minha canção, aleluia, só Tu és a minha canção, só Tu és a minha canção, aleluia, só Tu és a minha canção, só Tu és. meu tudo, Te adorar é o meu prazer.
meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ei. Ô glória, nosso momento de ofertas, de dízimos, e antes propriamente de nós ministrarmos sobre o ofertório esta noite, graças a Deus que essa igreja, ela tem entendido que ofertas e dízimos são coisas provenientes de um coração espontâneo, de um coração gracioso, de um coração que reconhece que tudo aquilo que nós devolvemos ao Senhor é porque nós recebemos dele primeiro. Graças a Deus que os nossos irmãos aqui têm tido esse entendimento. As nossas ofertas e os nossos dízimos são graciosos, espontâneos, liberais. E é por causa desse coração novo que Deus nos deu, desse coração regenerado que o Senhor nos deu, coração que aprendeu o que é linguagem de perdão e linguagem de amor. É baseado nesse coração novo, nessa linguagem de perdão e amor, que eu te convido. Você que está na sua casa, já vamos nos dirigir a você de uma forma especial. E a você que está aqui, é dessa forma que eu convido você a contribuir nesta noite. Não só nesta noite, mas como estamos aqui nesse dia, é dessa maneira que eu te convido a ofertar e a dizimar ao Senhor no dia de hoje. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. Podem assentar. Lucas capítulo 7. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 40. Lucas capítulo 7, pode projetar ao meio da revista e atualizada, amém? Lucas capítulo 7, a partir do verso 40. No seu evangelho, Lucas fala de várias mulheres. Lucas é muito detalhista. Então ele fala no capítulo 1 de Isabel, mãe de João Batista. Ele fala de Maria, mãe de Jesus. No capítulo 4 ele fala de uma outra mulher, da viúva de Sarepta de Sidom. E no capítulo 7, Lucas vai falar de uma mulher. E talvez, não sei se isso já chamou a tua atenção alguma vez, mas talvez essa mulher tenha oferecido a Jesus a melhor recepção que Jesus teve na casa de alguém. E detalhe, não era a casa dela, mas talvez foi a melhor recepção que alguém ofereceu a Jesus, ainda que não tenha sido na sua própria casa. Vamos ao texto, Lucas 7, a partir do versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, na casa de Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em outras palavras, quem é muito perdoado, ama mais. Quem é muito perdoado não ama menos, irmãos. Quem é muito perdoado, ama mais. Então é com esse coração de quem foi muito perdoado, é com esse coração de quem é convidado pelo Senhor para não amar menos, mas para amar mais. É dessa forma que eu te convido a ofertar e a dizimar ao Senhor nesta noite. Dessa forma. Então o nosso gasofilácio está aqui. Você que está em casa, vai aparecer na tela. Você com QR Code, você pode ofertar e dizimar. Vai aparecer também a conta da igreja. Se for do seu agrado, você também pode depositar para contribuir com a obra de Deus neste lugar. Você que está presente aqui, um de cada vez, vem aqui ao gasofilácio, deposite as suas ofertas e os seus dízimos. Quem é muito perdoado, ama mais, não ama menos. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão do gafanhoto. Vamos orar? Vamos orar, vamos ficar de pé. A mulher estava na casa do religioso, mas isso não impediu dela dar o melhor que ela podia a Deus. Que a religiosidade nunca nos impeça de ofertar, de oferecer o que de melhor nós temos ao Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos. Nós somos gratos porque o nosso coração foi mudado por Ti. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. E é o desejo sincero do nosso coração de a cada dia oferecer o melhor a Ti. E isso inclui as nossas finanças. Porque nós aprendemos um dia, quem foi muito perdoado, e nós fomos, ama mais e não menos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
Graça e paz, amados. Paz do Senhor, você que está aqui, você que está em casa. Que Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia. Talvez você ache que é uma carta de Paulo, mas não. Em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Deixa eu ver se eu estou bonito. Não tem jeito não. Gênesis capítulo 22. Quando eu estava separando o texto, na verdade eu tinha a ideia de pregar sobre um outro personagem, só que o Nando e o Marco pregaram sobre Samuel, foi sobre Davi, né? Então eu falei assim, ou a gente faz uma sequência Davi, eu falei, não, vou dar uma quebrada. Aí eu guardei para depois, entendeu? E eu separei esse texto porque é um texto muito forte, um texto quase trágico, mas lindo ao mesmo tempo. E aqui tem lições poderosas. E também uma forma de enxergar a nós mesmos, né? Quando a gente enche a boca para dizer fé, tenho fé, eu creio. Aí vem Abraão e quebra tudo aquilo que a gente, ou pelo menos põe em xeque aquilo que a gente fala, né? Até quando? Até que ponto? E aí vem Abraão e quebra com tudo. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Deixa eu só separar aqui minha cola que eu esqueci. Diz assim a palavra: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós oramos, agradecidos por estarmos na Tua casa, porque todos os dias que estamos aqui é um privilégio, poder estar juntos com os nossos irmãos, poder adorar o Teu nome, poder viver tudo que já vivemos até aqui. É um prazer, Pai. Mesmo diante de um dia atribulado, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das incertezas, quando entramos neste lugar e sentimos que o Senhor está falando conosco, é a prova de que vale a pena suportar, aguentar qualquer barra, porque sabemos que quando o Senhor está conosco, nós temos a certeza que tudo é provisório. Fala conosco essa noite, abençoa-nos, nos dê fé, coragem, força para não desistir, força para não olhar para trás, e que através de exemplos como esses, que a Tua palavra nos mostra, nós possamos vencer todas as dificuldades, Pai. Tudo para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Você está em casa também pode sentar se quiser. Falar de Abraão não é nenhuma novidade, nos remete sempre a mesma, talvez a palavra que nos remete sempre é a questão da fé. Se falar de Abraão, a gente vai lembrar exatamente dessa passagem. Podemos lembrar de outras, como a promessa feita a Abraão, de sair de sua terra, de sua parentela. Podemos lembrar o fato de que na sua velhice Deus tinha prometido e Deus cumpriu, e ele pôde ter seu filho, não que ele já não tivesse, mas o filho da promessa, a promessa estava sobre Isaque. Mas talvez aqui seja uma das passagens mais fortes, porque aqui está relacionado com tudo que aconteceu antes. Chegar até aqui era um momento decisivo,
era um momento de um desafio que nem Abraão imaginava e que até é surreal imaginar tudo o que acontece a partir desse texto que nós lemos. Abraão é um personagem interessante porque ele é lembrado, ele é importante nas três principais religiões monoteístas, nas três únicas religiões e nas principais, que são monoteístas, que é no cristianismo, obviamente no judaísmo, como também no islã. Abraão é importante nas três religiões. Abraão é uma figura que vai sendo repetida constantemente na palavra, porque a partir dele começa a surgir um povo, ou povos. Ele vai ser lembrado várias vezes. Se você pegar, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, você vai ver que boa parte daquele capítulo se refere exclusivamente a Abraão. Então, falar de Abraão é falar de um personagem importantíssimo no Antigo Testamento, como na Bíblia inteira. Quando eu estava pensando nessa passagem, e eu confesso que não era nem esse texto, mas quando estava lendo, eu tinha anotado algumas coisas lá atrás, e estava lendo um outro livro que contava essa passagem, e aquilo ali me fez entender que talvez era esse o momento de pregar sobre essa passagem. Se não vou falar nenhuma novidade, que seja pelo menos aquilo importante para te consolar de mais uma vez, para trazer à tona aquilo que você já sabe, mas que você entenda que isso pode de alguma forma trazer a você o ânimo que você precisa. Como eu disse, a gente quando lê a vida de Abraão, a gente vai lembrar de como ele é chamado, de como ele vive e de diversas passagens que vão provar como ele era especial, de como num determinado momento Deus aparece, se revela a ele, promete a ele algo que era surreal, algo que era para um homem que vivia como nômade. Na verdade não como nômade, na verdade ele vivia com a sua família, vivia numa terra estabelecida. E Deus vai lá e se revela a ele, promete a ele algo que é inimaginável. E não só isso, para que isso acontecesse, Deus fala para ele sair daquele lugar, da sua zona de conforto, do lugar em que ele estava estabelecido, com sua riqueza, com seus bens, com sua família. A sua vida basicamente estava ali estabelecida. Não sei se ele esperava grandes coisas para frente. O texto diz que ele tinha aproximadamente 75 anos, então ele já tinha uma idade, ainda que para aquela época não fosse como 75 hoje, mas ainda assim já era uma idade avançada. E Deus entra no meio e causa uma revolução na vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, e faz promessas para ele. E diz a palavra que Abraão assim faz. Como se não bastasse, ele sai para um lugar que ele não sabia onde, para viver de uma forma que ele também não sabia. Isso não quer dizer que ele saiu sem nada, ele saiu com seus bens, com seus servos, saiu com sua família, mas ainda assim ele deixaria de ser alguém estabelecido para viver como peregrino. Andou por terras que não eram suas ainda, mas sobre elas havia a promessa, entretanto como peregrino. Todavia ele confiou quando Deus falou com ele para sair de sua terra. Ele confiou em todo momento que andou por terras estrangeiras, que embora tenham sido prometidas, ainda não tinha sido cumprido. Em todo esse momento, Abraão nos mostra o que é confiar e obedecer. E aqui a gente começa a refletir sobre o que é fé. Porque todas as vezes que a gente está na igreja, a nossa vida cristã como um todo, diariamente, todos os dias somos desafiados a vivê-la, porque viver a fé não é simplesmente... Da última vez que preguei, e eu não sei se deixei claro, mas a minha intenção era mostrar que ter fé, especificamente ter fé no Evangelho, é acreditar em coisas que são fundamentais. Ou seja, não existe fé que não passe pela centralidade em Cristo. Não existe fé se você não acreditar que essa fé em Cristo seja também poder. Não existe fé que não subverta aquilo que o mundo nos ensinou até hoje e que nos escandalize, porque a fé que eu quis trazer naquela mensagem, baseada na palavra, era de um evangelho que desvirtua ou que inverte a lógica que o mundo, sobre justiça,
sobre servir, sobre sucesso. A fé que aqui, nessa noite, eu quero trazer é uma fé que nos leva até o limite de uma obediência que não tem limite, que não há barganha. Abraão, talvez o único momento em que Abraão barganhou, até ali ele mostrou uma fé, uma ousadia que ninguém teria. Quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão vai lá dialogar com Deus, e aquela conversa era até engraçada, porque duas coisas ali são provadas: a paciência de Deus e a ousadia de Abraão. Deus promete que é destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vai lá e fala assim: mas Senhor, peraí, o Senhor é muito justo, o Senhor, tendo gente justa lá, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Não pode, o Senhor é um Deus justo. Aí Deus, muito carinhosamente, fala: realmente, se tiver 50 lá, eu não vou fazer isso, claro. Aí Abraão, talvez não querendo ser tão ousado ao ponto de falar, ele poderia já jogar um número baixo, ele quis: não, peraí, mas tá bom, mas se tiver, mas vamos lá, mas se tiver menos 45, se tiver 45 lá, ainda assim o Senhor não pode fazer. Aí Deus, com muita paciência, fala assim: podemos, tudo bem, mas tá bom, mas se tiver 40, eu acho que esse 45, essa conta, acho que não chega lá, não tem tanta gente assim. Tá bom, 40, mas tá bom, 35, 30, aí chega até 10, e Deus, aí eu acho que Abraão falou assim: não, acho que 10 eu consigo, 10 lá eu consigo. Isso não quer dizer que ele não tenha destruído, mas pelo menos preservado a vida daquele, principalmente de um parente seu, Deus fez. Mas ali mostra a paciência de Deus, poder falar: Abraão, por favor, já bota o número baixo logo para a gente terminar essa conversa, que não tem necessidade de a gente estender tanto. Vamos acabar logo. Ou então Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença e todos os seus atributos, podia falar: Abraão, olha só, lá só tem 8. Então a gente acaba essa conversa aqui, que não adianta você ficar nessa lenga-lenga, porque eu já sei quanto justo tem lá. Mas dando a sua infinita misericórdia, por isso, amado, não despreze a oração que você faz a Ele. Você é adolescente, jovem, que pede um PlayStation, Deus ouve, sabe? Deus não tem problema com isso não. Você que é feio, que é uma menina bonita, não tem problema, Deus é misericordioso, Deus ouve, Deus entende, né? Glória a Deus, Sueli está em casa, aleluia. Ela que é feia, tá? E não é feia não, amada, glória a Deus, não, linda, maravilhosa. Então naquela passagem mostra como Abraão tinha, e lembrar que naquela mesma passagem, Deus fala: eu ocultaria Abraão. Deus pronto a destruir aquele lugar, Deus fala assim: não, mas Abraão não posso ocultar, porque nele há uma promessa, porque dele eu vou fazer uma grande nação, não posso ocultar isso. Olha que nível de intimidade. Em 2 Crônicas vai usar exatamente a expressão como amigo. Tiago, olha qual nível de intimidade aquele homem tinha com Deus. Imagina, Deus vai destruir o lugar a qual nem Abraão estava. Deus ia destruir um lugar que não era onde Abraão habitava. A vida de Abraão talvez não mudasse em nada, seria mais Deus sabendo que ali também havia família de Abraão, porque a palavra diz que Deus preservou a vida de Ló e de sua família por causa de Abraão. E Deus vai lá e diz: olha, eu não vou ocultar nada. Como eu ocultaria algo ao meu amigo? E essas coisas que parecem ser tão esporádicas no Antigo Testamento, e são, nos mostra quão tamanha é a graça de Deus em nossos tempos, a qual Deus não deixa de revelar nada a seus filhos. Deus nos selou com o seu Espírito Santo, a qual revela tudo, a qual não nos deixa só e órfão. Essa coisa que parecia ser tão esporádica, Deus está falando que no nosso tempo, uma vez o Espírito Santo sendo derramado, Deus preserva a sua família através de sua oração. Deus preserva a sua casa através de sua oração. Não limite o relacionamento que Deus tem com você. A passagem de Abraão, ela não acabou lá. Aquela não é uma história isolada para dizer como Deus foi. Aquela passagem de Abraão é para dizer como Deus é. O relacionamento que Deus tinha com Abraão, Deus tem com você. Deus revela, Deus fala, Deus não esconde.
não duvide do poder, do chamado que Deus tem sobre você. Por isso não desista da sua família. Pode haver destruição no lar do seu parente, mas você tem poder, que através de sua oração Deus pode dar o livramento. Deus não mudou, amado. Isso não quer dizer que a coisa aconteça. Eu sempre gosto de frisar para não confundir a mente de vocês. Uma coisa é pregar o evangelho, a palavra, um evangelho triunfalista que só garante vitória e tira de você determinados momentos, a qual é absolutamente natural de uma vida de um ser humano nessa terra, passar por tribulações, dificuldades. Outra coisa é dizer para você que o Deus que você serve, Ele é poderoso, porque o Deus da Bíblia não mudou. Existe uma história que está sendo escrita através da sua vida, através da vida de cada um aqui. Tudo isso que nos serve de testemunho, base, é para que a gente aplique, sabendo que esse mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera em nosso tempo. Então, assim como Ele destrói o que tiver que destruir, porém preservando os seus servos, Deus assim faz com a sua vida também. Assim como Deus tem um relacionamento em que você fala, Ele ouve, Ele responde, o tempo em que vivemos, a sua vida, para aquilo que Deus te chamou, as regras continuam a mesma. Não existe o Deus do passado. Deus é atemporal. Não existe relógio para Deus. Não existe dia e noite para Deus operar. Não existe. Tudo aquilo que foi criado para limitar, organizar, estabelecer, em Deus não serve. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Aquilo que Ele disse, que você pode achar que é impossível, porque está limitado a determinada circunstância, está limitado por determinadas questões econômicas, está limitado porque parece impossível aos seus olhos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, com apenas a sua palavra, pode mudar a sua história. Esse é o Deus que nós cremos, porque se não for para crer nesse Deus, não faz sentido estarmos aqui. Esse livro passa a ser mais um, como Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare, qualquer outro. Mas esse livro contém vida, esse livro contém poder, porque aqui fala do Deus que não mudou. É sobre esse Deus que temos que crer. É esse Deus, nenhum outro. O povo de Israel quis fazer o bezerro, esqueceu que o Deus que fala não fala através de objeto. O Deus que fala, fala pessoalmente, frente a frente. Pode ser que eles tenham criado o bezerro apenas como representação. Deus não precisa disso, amado. Com Deus não existe intermediário. O problema e o mal da religião é quando o homem tenta colocar a mão onde só Deus pode. Então ele cria em Deus a sua imagem, ele tenta mudar a narrativa para criar o Deus de acordo com a sua conveniência. Então eu crio o Deus que pune, eu crio o Deus que julga, eu crio o Deus que lança. Por isso, seja santo, impecável, porque o Deus que eu creio é o Deus que, se você pisar aqui, você está fulminado. Existe esse Deus na Bíblia? Até existe. Mas acima de tudo isso, existe o Deus da graça, que não é que te dá licença para você pecar quando quiser, mas é o Deus que abre possibilidade que aos seus olhos, que com a sua capacidade é impossível. Ele tomou o seu lugar, Ele fez aquilo que para você era impossível, Ele pagou um preço que para você era impagável. É esse Deus que nós devemos acreditar. Deus chama Abraão, não diz para ele como vai ser, Ele só diz que será. Deus te trouxe aqui hoje, meu amado, para te lembrar isso. Você talvez tenha chegado aqui com o seu casamento destruído, você que está em casa talvez esteja passando por grandes lutas, pensando até mesmo em abrir mão de sua vida. Deus não está querendo nada de você nessa noite, apenas crê no Deus que é, não que foi e nem que será, é o Deus que é. Ele é poder, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é o Deus que não exige absolutamente nada de você, apenas obedecer, sair da tenda para ver, sair da terra do conforto para viver aquilo que Ele tem para você. Leve o tempo que levar. Abraão acreditava nisso. Ele foi perfeito? Não. Em determinado momento, passando pelo Egito, ele, sabendo que poderia ser morto,
cria uma história dizendo que sua mulher era sua irmã. Por 2 vezes ele fez isso. Ele mentiu. Ele fez diferente do que eu faria? Eu não sei. Na situação dele, conhecendo o costume da época, era assim, amado. Você chegou numa terra estrangeira com uma mulher, o rei podia achar bonita a sua mulher. Legal, né? Sua família? Por favor, me dê. Não, mas ela tem um marido. Matei, pronto, tem mais. Está viúva. Acabou. Era como era. Então, dizer que ele fez o que eu não faria, eu não sei. Eu talvez fizesse. Abraão não era perfeito. Essa é outra lição. Não, mas é porque eu preciso ser perfeito. Para Deus me usar, eu tenho que ser perfeito. Amado, você vai estar enxugando gelo. Você vai tentar o resto da vida e vai se frustrar. Porque você talvez não tenha entendido o que é o Evangelho, o que é a fé. Você vai estar buscando uma perfeição que você não vai alcançar ainda. E você vai continuar lutando e se frustrar. E aí você vai culpar a Deus por aquilo que de repente não aconteceu na sua vida. Porque fé é o seguinte, amado. Fé é você entregar tudo que você é. Fé é entregar tudo que você pensou, tudo que você tem, sabe, tudo. Confiar tudo a Deus. Então, quando você, por exemplo, vê seu parente lá, que talvez ainda não creia, você não fica dando murro e ponta de faca, você apenas confia que Deus é poderoso, porque quem chama é Deus. O que você tem que fazer como filho? Você ora, você clama, mas você obedece. Você aprende mais a ouvir do que a falar. E você confia de que Deus é poderoso para chamar, porque Ele te chamou também. Por que Ele não chamaria seu parente, por pior que seja a vida que ele leve? Passa o tempo. Abraão tem um filho, porém não era o filho de Sara. E foi a ideia de Sara. Passa mais um tempo. Pode adiantar a história. Passa mais um tempo. Sara, certa vez, ao ouvir Abraão falar com Deus, ela ri. Ela não acreditava. Como é que eu posso, na minha velhice, já passados 90 anos, ser mãe, amamentar? Diz a palavra que o Senhor diz assim: será verdade que darei a luz ainda? Isso Sara falando. Deus responde assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E Ele afirma: se em todos os outros momentos ela não tinha certeza nem prazo para quando engravidaria, Deus fala, Deus se revela e fala o seguinte: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. No capítulo 21 começa já assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Escute bem: ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. No tempo determinado. Não é o seu tempo, não é o meu, é o tempo que Deus determinou. Ah, mas o tempo passa. Deus falou, realmente falou, e o tempo está passando e não se cumpre. Confie. Sim, mas disseram que não tem jeito, não vai conseguir. Deus falou, confie. Ah, mas aquela porta é impossível. Por quê? Porque são muitos. Deus falou, faça a sua parte e confie. Precisamos entender uma coisa muito clara: o tempo é de Deus, o tempo é dele. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. O que você tem que fazer apenas é confiar e obedecer. Passou o tempo, fica tranquilo, amado, o testemunho está aumentando, está crescendo. As pessoas, conforme a descrença das pessoas vai aumentando, a glória vai ser mais alta. Aqueles que tanto zombam e dizem são aqueles que vão glorificar ainda mais e vão ter que se dobrar ainda mais diante de Deus, porque vão ver o milagre acontecendo através da sua vida. É o tempo determinado.
Deus dá o filho. Glória a Deus. Agora tudo se encaixou. Deus prometeu à nação, as nações. Deus prometeu que tudo daria certo, que Ele me daria um filho. Passou o tempo, olha quanta coisa eu passei. Chegou. Agora é só vitória. Agora, tudo agora vai andar. A nossa vida cristã é mais ou menos assim. Nós nascemos de novo. Você nasceu de novo, amado? Você nasceu de novo? Glória a Deus. Isso é um bom sinal. A gente nasce de novo. E aí, a gente acha que a nossa vida agora vai deslanchar. Porque muitas vezes a gente aprende que a fé é assim, a fé cristã. A gente se converte, a partir de hoje nada mais vai acontecer, nenhum problema. Agora é só glória. Emprego, relacionamento, filho, bens. E aí a gente é confrontado com algo que nos escancara a verdade da vida, de que por tribulações e lutas todos nós passamos. A diferença é que como passa o que é servo de Deus e como passa o que não é. A diferença é que para todos aqueles que passam por privações, tentações, provações, o Senhor dá o escape. Ele não te deixa simplesmente isento à prova, imune a ela. Ele faz você passar por ela e vencê-la. A nossa vida é mais ou menos essa. Abraão estava todo contente. Nasce Isaac. O menino cresce. Talvez não tivesse mais nada a pensar agora. Agora é o seguinte, o que eu tinha para fazer é começar a descendência. O filho eu já fiz, agora tem que se multiplicar aí. Né? Glória a Deus. Minha parte eu fiz, amado. A semente foi lançada, cresceu, tá aí o rapazão aí, olha Isaac aí andando para lá e para cá. Glória a Deus. E Deus aparece mais uma vez. Aí talvez Abraão tenha pensado, aleluia, a Deus. Poxa, como é? Ele de repente estava achando, pô, como é que é, Abraão? Como é que tá a vida? Pô, lembra daquele tempo que você não tinha filho? Você tinha tido lá Ismael, agora o Isaac aí. Como é que tá Isaac? Tá bem, glória a Deus. Olha, que bom que sua família tá legal. Talvez Abraão estivesse pensando nisso. Me perdoe a analogia. Mas aí Deus chega com um pedido que muda tudo, aparentemente. Que mudaria tudo que tem acontecido até ali. Desde ter saído da sua terra, da sua parentela. Desde tantos anos se passaram, ele peregrinando pelo deserto, sob a promessa que estava sobre a vida dele. Chega naquele momento, Deus se revela e fala o que nós lemos. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão? E ele respondeu, eis-me aqui. E aí vem o pedido. Toma o teu filho. E Deus poderia só parar aí, porque estava bom, né? Não estava bom, mas pelo menos ali já estava muito claro o que ele queria. Mas ele, toma teu filho, o teu único filho. Tá legal aí? Não, piora. Aquele que tu amas, sabe? Aquele que... Toma o teu filho, aquele que tu amas. Aquele que foi gerado na tua velhice, aquele que você tanto lutou, tanto orou, tanto pediu. Aquele que trouxe riso, aquele que trouxe alegria à casa, porque aquele que confirmou a promessa. Aquele que foi motivo de festa na família, porque o filho da promessa nasceu. Toma ele. E oferece-o como holocausto. Mata-o. Imagina você, que tanto lutou e batalhou para ter um filho. E uma vez acontecendo, Deus chega e fala assim, olha, ofereça-o. Esse filho aí, que você levou anos, que você ama, ofereça-o. Aquilo, para qualquer um, deveria ser algo que causaria em nós. Um filme passaria na cabeça e falaria assim, poxa, mas ele me chamou de uma terra, eu estava estabelecido, eu vivia bem. Ele me fez andar pelo deserto. Tive que enfrentar inúmeras intempéries. Ele disse ainda que abençoaria, que me faria. Fiz um pacto com ele, ele mudou meu nome. Ele me deu o filho. E esse filho não morreu no nascimento. Eu vi crescer, eu vi ele crescer. E agora ele me pede. Como isso?
Isso poderia passar na cabeça de Abraão, mas Abraão, o texto pelo menos diz que não foi isso que passou pela cabeça de Abraão. Continua a passagem. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Ele vai e ele afirma que voltariam. Ele não falou no singular, ele falou que ia voltar e que ambos voltariam. Continua o texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: E disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe-me... desculpe que a letra, eu acho que a visão está ficando meio complicada, hein? Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Claro que é uma visão de alguém que já sabe o fim da história. E eu não posso aqui fazer inferências a qual o texto não me dá essa possibilidade. Então eu só posso crer, em todo esse momento, Abraão tinha certeza do que estava fazendo. Vamos à cena. Ele deixa os servos, ele pega o filho, a lenha, todo o objeto que seria utilizado para sacrificar o seu filho, ele vai, prepara, bota nos ombros de seu filho. Começa a pegar as referências, porque aquilo que for dentro da Bíblia, por favor, entenda porque faz sentido. Isaque carrega a madeira que seria usada no seu sacrifício. Isaque não questiona nada além do que saber, olha, e a pergunta é lógica, está tudo aqui. Falta um detalhe mais importante. Cadê o animal a ser sacrificado? Abraão simplesmente fala: Deus proverá para si o cordeiro. Isaque não pergunta mais nada. Se você crê na palavra de Deus, é o que está aqui, amado. Você não tem que questionar isso. É o que está aqui. Eles continuam. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho. Ele não era um bebê. Isaque não era um bebê. Isaque talvez tivesse até mais força que o pai. Mas o filho, de alguma forma, confiou no pai. Ali não diz que houve briga entre eles ou questionamentos. Não sei se vai surgir algum manuscrito em algum momento que vai inserir uma outra história que não foi narrada, mas eu confio na que está aqui. Ele não questiona. E talvez, há um detalhe, e aqui é só uma coisa que eu pensei, tá? Nada, nem a pretensão de ser genial. Mas talvez Abraão, se fosse alguém mais malandro, mais esperto, poderia falar assim: poxa, de repente eu levo um animal e que... Vai que na hora eu faço assim: poxa, Deus, meu filho está aqui, mas poxa, ele já fez isso, ele chegou lá na hora de destruir Sodoma e Gomorra, ele foi lá e debateu com Deus, por que não dialogar mais um pouco? E isso é o mais interessante. Ele poderia fazer o mesmo que ele fez por Ló, ele poderia fazer pelo próprio filho. Mas Senhor, o Senhor que é justo, o Senhor, esse aqui é o da promessa. Não quer Ismael, não? Ismael está lá, é meu filho também. Mas esse aqui é o da promessa. Não. O texto não diz nada disso. Ele vai, prepara. Ele continua.
Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. Olhando toda a narrativa, não dá para imaginar que Abraão tenha feito assim. Conhecendo um pouco da personalidade de Abraão ia até o fim mesmo. E aí eu te pergunto, quantos de nós? Porque vamos lá, a fé de Abraão, diferente de nós, ele não tinha uma igreja a frequentar, ele não tinha um pastor a aconselhar, ele não tinha escola dominical todo domingo, claro que é óbvio que é dominical, ele não tinha, não teve aula de batismo, não se batizou, ele não teve família que necessariamente ensinou todos os fundamentos, não era assim, a religião daquela época não era assim. Abraão provavelmente ouviu sobre Enoque, ouviu sobre Noé, ouviu, tradição oral foi algo que foi o que levou a gente a chegar, pelo menos até esse texto aqui, é graças a essa tradição que esse povo tinha essa capacidade de preservar. Então o Deus que ele, antes daquele momento do capítulo 12, Abraão tinha, as referências que Abraão tinha eram muito poucas. É claro, uma vez que você ouve o próprio Deus falar com você, aquilo que você supõe, ou aquilo que você até confia, embora nunca tenha tido, mas quando você ouve a voz do próprio Deus, aquilo muda tudo. Pois Abraão confiava naquela voz de Gênesis 12, que manda ele sair de lá. E isso aqui é muito interessante para a gente confrontar o que a gente chama de fé. Porque isso aqui nos coloca numa situação em que nos desafia a olhar para nós mesmos e ver o quanto estamos dispostos a perder para manter a nossa gratidão e também manter a nossa fé nele. Acredite numa coisa, Deus não está pedindo que você ofereça seu filho em holocausto. Mas talvez Deus esteja exigindo de você hoje que você pare de mentir. O que Deus hoje está exigindo de você é que você tenha seu coração aberto para perdoar. Ou seja, aquele que precisa ser sacrificado é você mesmo. É seu ego, é sua vaidade. É o dinheiro, é o sucesso desmedido, sem qualquer alicerce, simplesmente por ter. O que Deus está te confrontando hoje será que você estaria disposto a sacrificar aquilo que você dá tanto valor para obedecer a palavra dele e viver as promessas dele se cumprirem na sua vida? Essa pergunta precisa ser feita todos os dias. Abre mão da religiosidade que te impede de viver a graça de Deus efetivamente, amado, em que cria mais ritos, cria mais deuses do que o verdadeiro Deus, em que talvez te traga uma conveniência, porque te protege, porque você está ali com pessoas que pensam iguais a você. Deus quer te tirar do desconforto para te mostrar a grandeza, em que você vai parar de ver o pastor, parar de ver a igreja, o louvor, a estrutura construída e ver o Deus Todo-Poderoso. É preciso sair da tenda, é preciso sair do lugar que até hoje você está preso, para que você veja realmente a grandeza de Deus, para que você veja realmente as promessas corretas, dignas e certas que o Senhor nos deixou com sua palavra. Não existe cargo que importe mais do que ter uma intimidade com Deus, amado. Não existe dinheiro que compre o amor de Deus. Talvez o dinheiro compre o amor das pessoas, das mulheres, dos homens, mas não compra de Deus. Talvez o dinheiro traga a você amizades falsas, mas ter a amizade do Deus Todo-Poderoso vale a pena sacrificar tudo. Noitada, bebida, sexo, o que tiver que ser. Sexo ilícito. Porque o casado é glória a Deus. Misericórdia, né? Não vai dizer que vai começar a viver todo mundo monge aqui, não, amado, não é isso não. Não é isso não. Deus abençoe sua vida aí. Mas o que Deus está te chamando hoje é porque sem sacrifício não há milagre, amado. Olha só, e quando eu falo sacrifício, não é que você barganha, e não é que teu sacrifício vai ser proporcional àquilo que Deus vai fazer, porque todo sacrifício que você fizer não é proporcional àquilo que Deus faz. É o Deus todo santo, poderoso,
Criador. Você não tem noção, é o Deus que criou todas as coisas, toda a complexidade. Vou pegar só o ser humano, toda a complexidade, cada célula, tudo como foi formado. Só um Deus maravilhoso pode fazer. Esse Deus poderoso escolheu você, perdido, vivendo no lamaçal, para ser usado e para profetizar as nações, para não só falar, mas para ser espelho, para que as pessoas vejam, Deus existe, porque aquela madre estava fechada, Deus restaurou, aquela vida estava perdida, Deus resgatou, aquela alma, ninguém dava nada, Deus transformou num servo de Deus, para proclamar as verdades que Ele deixou para nós. Isso é para Deus ser louvado, não a nós. A história de Abraão é a história do possível, é do impossível e do possível. O que é o possível? É possível que pessoas que tenham defeitos sejam levados a lugares inimagináveis, sendo feito coisas grandiosas que ninguém pode narrar. Agora, o impossível é esse Deus todo-poderoso que quebra toda a lógica, todo o raciocínio construído, toda a filosofia, e mostra que Ele intervém no mundo, nas leis que embora o homem tenha criado, para mostrar que Ele continua sendo o mesmo, Criador e preservador de tudo que há. Essa palavra não é para você, não é apenas para que você saia daqui com o seu coração quentinho, não, amado. É para que você tire da sua cabeça você no centro e coloque Ele. Porque não tem como Deus se relacionar assim. Agora também é o seguinte, é que independente dos caminhos que sejam levados, que você seja levado, confie. Deus te chamou lá no mundão, te trouxe para cá. Todo mundo acha que a partir dali você vai virar um nada, porque você vai virar um Bíblia, você vai virar um crente, vai virar um sem graça, porque você agora não sai, não vai abalar, não vai... E as pessoas não entendem, e é normal que eles não entendam, porque nós cremos que tudo que há visto nessa terra, existe algo que vai além, que a vida não acaba aqui, de que toda a vaidade, tudo aquilo, todos os prazeres que os homens tentam buscar para preencher seu vazio, jamais vai preencher. Por isso que você procura tanto, todos os dias, se alimentar disso, para de alguma forma ter um placebo, e com isso amenizar o vazio que você tem. A gente crê num Deus que se relaciona conosco, que nos sustenta, e que nos permitiu ter uma vida que de outra forma seria impossível, e que nos traz paz mesmo com a dispensa vazia, que nos traz paz mesmo com uma doença terminal. Por quê? Porque ela é terminal para a terra, não é terminal porque a vida continua, e ela é muito melhor, porque aqui eu vivo baseado e limitado nesse corpo, com todas as enfermidades e limitações que existem, mas no dia, se assim Deus quiser e me levar, eu estarei na glória com o Pai. Então a promessa continua, a vida continua. Para que ter todo o prazer desse mundo e acabar no inferno, se eu posso ainda que passar por muitas tribulações, sem contudo negar o nome dEle e saber que um dia eu vou morar com Ele, em que meu corpo não precisará de nada, absolutamente nada, fútil, para de alguma forma alimentá-lo, para de alguma forma afagá-lo, para de alguma forma trazer uma paz momentânea, porque eu viverei na frente, face a face com o Eterno. Aquilo que Moisés viu parcialmente, eu verei por completo. Aquilo que Abraão, grande amigo de Deus, ainda assim tenha visto só por um pouco, ouvido só por um pouco, eu verei por completo. Então vale a pena negar a minha carne, negar a mim mesmo, vale a pena abrir mão do meu ego, vale a pena abrir mão dos meus bens, se assim for necessário, para que eu viva intensamente a graça maravilhosa do meu Senhor. Sabe por quê que Abraão foi até o fim? E essa é a maravilha da palavra, e como a palavra se conecta, e como ela se interpreta. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Escute isso. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Não importa como vai ser, se Deus falou que vai ser.
Não importa se como Deus... Amado, isso é palavra, isso aqui não é palavrinha de gente que está oferecendo você uma vida vitoriosa, pura e simples, não. Isso é viver pela fé. Ninguém entende como você é maluco, que mesmo com a vida que você está passando, você está lá na igreja cantando, adorando. É porque as pessoas não sabem que nós cremos num Deus que é todo poderoso, que não importa a circunstância, se Ele disse, Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra. Ele vela. Isso não tem a ver com você, tem a ver com Ele, é a sua imutabilidade, é a sua onipotência. Entende? Quando o salmista adorava aquele Deus e dizia toda a sua grandiosidade, desde a sua criação, mas como Ele se relaciona, isso é fé. Porque a partir do momento que eu enxergo o meu Deus assim, tudo muda ao meu redor. Então eu posso peregrinar pela terra. Então pode passarem os anos, Carlinhos, a varoa vai chegar, varão. Mas não vai levar tanto tempo não, varão, fica tranquilo. Daqui a um ano, em um ano, não importa. Tem um louvor, Vini, eu vou cantar. Tem um louvor do Renascer Praise que diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansarás. Não deixa na mão não, varão. Não desistirás enquanto não houver terminado. E agora? Não vivo do que vejo, mas vivo, receba aí, do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Escute, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. É esse Deus, é esse Deus. Se não for para isso, não vale. Fica de pé, amado. Até cantei, amado. Segura aí, receba, varão. É isso. Porque eu poderia chegar, varão, vocês cantam aquela música, igual ele fez aqui domingo. Vocês cantam essa música? Não, eu canto, amado. Tá aí, eu canto para vocês. Já tá a dica aí pro Ministério de Louvor, hein? Esse louvor aí, hein? Ué, varão, você que é minha enciclopédia, você escolhe lá. Mas essa palavra foi para trazer para você, primeiro, a certeza de que se você for fiel, obedecer, reconhecer o Deus que você serve, Ele continua sendo o mesmo. Sabe? A lição ali tenha sido mais para, na verdade, tenha sido para Abraão, não para Deus. Você não surpreende Deus, mas Deus te trouxe aqui para te surpreender, a viver de uma forma que talvez você nunca tenha vivido, a você ver coisas que talvez você nunca tenha vivido, porque talvez você nunca tenha percebido, ou na verdade efetivamente crido no Deus que a Bíblia nos mostra. Aquela história acaba com o filho, com Deus, na verdade, impedindo aquele ato, porque aquilo que era para ser provado foi, mas não terminou ali. O sacrifício precisava ser feito. E daqui eu tiro uma lição que é: às vezes a gente acha que Deus está tão distante, Deus não consegue, e a gente até chega de repente a duvidar se Deus realmente está olhando e sabe aquilo que eu estou passando, porque não é possível estar passando por isso. Talvez você ache que Deus seja tão todo-poderoso que não consiga perceber como um mero mortal passa por coisas tão dolorosas. Deixa eu te explicar uma coisa, amado. Abraão era pai, teve seu filho amado, único filho,
que no momento que foi exigido dele o sacrifício, ele foi. Todavia, no momento do sacrifício, o cutelo não desceu. Mas existe nesse mesmo livro, não de Gênesis, mas na Bíblia, a história de um pai que tinha um único filho, que foi exigido dele o sacrifício. E na verdade não foi exigido, ele ofereceu. O filho foi também. Foi até o monte para ser, levou a madeira que seria usada no sacrifício. O pai via tudo, acompanhou tudo, estava ali. O filho até gritou: meu pai, por que me desamparaste? Mas ele sabia que o pai estava ali e que havia algo de grandioso a acontecer naquele momento. Havia uma promessa das mais maravilhosas que teriam que acontecer a partir daquilo. Mas naquele momento o cutelo desceu. Naquele momento, o inevitável não foi, na verdade aconteceu, se cumpriu. Ali, com Abraão, era para provar talvez a fé de Abraão e de quanto obediente ele era. O outro pai foi com seu filho até o monte, preparado no madeiro, porém sacrificado para provar seu amor. A única coisa que o Pai te exige de você hoje é que você reconheça. Essa palavra não é só para quem não é crente não, amado, e que nunca conheceu Jesus não, é para todos nós. Ele entende de dor, porque ele foi com o filho dele lá, mas o filho dele não foi poupado. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ver o filho dele sendo sacrificado, zombado por aqueles que ele estava ali para salvar. Então ele entende a sua dificuldade, a sua dor, o seu sofrimento. Ele sabe que é estar só nesse momento. Mas assim como o filho dele venceu, ele nos deu autoridade para vencer também. Não há limite para aquilo que você pode achar que é o fim. Mas o teu sofrimento, a tua dor, o sacrifício exigido de você tem limite. Deus te trouxe a este lugar para intervir e dizer: não, deixa comigo porque eu vou prover. É Jeová Jireh mesmo, é o Deus da provisão mesmo. Ele te trouxe a este lugar para o desafio da fé mesmo. Até que ponto você está disposto a perder para ganhar? Jesus nos chamou para isso. O quanto nós estamos, porque quem quiser perder a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la. O quanto você está disposto a abrir mão para viver aquilo que o Senhor tem para você, para viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não é apenas do emprego maravilhoso, do casamento maravilhoso, mas é de um relacionamento estreito com Deus. Não há nada melhor do que poder ouvir a voz de Deus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante de todos os cenários adversos. Se a voz de Deus eu estou ouvindo, é a certeza de que Ele está agindo. Deus te trouxe a este lugar para te trazer confiança, mas confiança nele, não em você, não em seus braços. Talvez você esteja cansado porque até hoje você lutou apenas com os seus braços. Está na hora de você agora descansar e confiar nele, porque fé também é descansar, é saber que aquilo que eu não posso, ele pode, é saber que aquilo que não está nas minhas mãos, está nas mãos dele. E outra coisa, basta uma palavra dele. Quanto esforço você teve que fazer para chegar até aqui, quando na verdade hoje você pode confiar que basta uma palavra do Senhor, tudo muda. Que possa haver transformação na sua vida, que possa haver a transformação da sua mente nessa noite, em que sua mente que foi dominada por tantas coisas que te distanciaram dele, Deus te trouxe a este lugar para que você viva apenas de uma coisa: da obediência e da confiança de que Ele cuida de você. Ser cuidado por Deus é a única garantia de que eu vou chegar lá, até o fim, de que eu não vou morrer antes de ver aquilo que Ele cumpriu. Enquanto este louvor vai sendo entoado, amado,
Coloque diante dele a sua vida mesmo. É a hora de sacrificar aquilo que talvez você tenha colocado com tanta importância, mas que talvez falte para que você dê o salto, para que você realmente viva plenamente o Evangelho. Quantas coisas te impediram até hoje de chegar aqui? Talvez tenha faltado o único passo, talvez você tenha ouvido, tenha até ido até o monte, preparado, mas na hora você não, hoje não. Deus quer que hoje você esteja disposto até onde você nem imagina, porque Deus também vai fazer aquilo que você nem imagina. Deus quer revelar realmente o Deus que talvez você nunca tenha conhecido. Glória a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olha o mar, o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. Amém, querido. O som. Cadê o som? Pode acender as luzes? Glória a Deus. Muito obrigado. Não tem mais nada para ser dito. Deus falou profundamente a cada coração aqui presente, né, mas tem profecia de Deus para alguns aqui, né, irmã? Tem profecia de Deus para a senhora que está sentada aí atrás. Deus trouxe a senhora aqui pela prova, né? A senhora é uma mulher de Deus, mas está sendo provada, e foi o que Deus falou com a gente aqui. Mas essa aprovação é para que a senhora possa conhecer Deus mais de perto, e algo que Deus quer fazer na sua vida, e que ainda a senhora não permitiu que Deus fizesse. E todo o culto nessa noite foi também para falar o seu coração. Deus tem um plano na sua vida. As coisas não pararam aqui. Deus tem muito mais para a sua vida. E não é por acaso que a senhora está neste corpo de Cristo. Há um plano de Deus para a senhora nesse lugar. Há um plano de Deus para a senhora aqui junto com este povo. Eu não sei qual é o plano de Deus, mas eu sei que este plano é maravilhoso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o que Ele vai fazer vai ser algo extraordinário, que vai mudar não só a sua vida, mas vai edificar toda essa igreja que está aqui adorando e reunida em nome de Jesus. Então Deus mandou falar para a senhora essa noite, minha irmã: seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus, porque a sua bênção será a nossa bênção, a sua vitória será a nossa vitória. Então seja aprovada e seja aprovada em nome de Jesus. Não desista, porque o que Deus tem para fazer é grandioso e vai ser para a glória dele, né? E eu não sei, talvez seu casamento esteja falido e foi o que te trouxe estar aqui, mas seu casamento não é mais importante. Seu casamento, ou o que você está vivendo, é um meio pelo qual Deus achou para que você volte a ter relacionamento com Ele.
porque o mais importante é o nosso relacionamento com Deus, porque todas as outras coisas são seculares, mas em primeiro lugar está Deus na nossa vida. Se buscarmos a Ele e o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então toda a palavra hoje pregada pelo Espírito Santo de Deus através da boca desse jovem que pregou, um jovem, né? A gente conheceu desde adolescente, é para dizer para você que o mais importante para Deus é que você tenha relacionamento com Ele. Eu não sei, talvez seja um milagre que trouxe aqui para você adorar o Senhor, você está aqui para adorar a Deus, porque algo extraordinário Deus fez na sua vida, mas não é para ficar só nesse milagre. O que Deus quer é ter relacionamento com você, amados. Então, relacionamento com Deus não é apenas hoje, mas é todos os dias. Não é você vir a um culto e achar que tudo está resolvido. Não, Deus tem muito mais para você. Isso é muito pouco, amado. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Nós vamos adorar a Deus eternamente. Vamos ver Deus face a face. Então Deus está preparando um povo para morar com Ele na glória, mas é um povo que tem relacionamento diário com Ele. É um povo que fala face a face como Abraão falava. É um povo que fala face a face como Moisés falava com Deus. É assim que Deus quer. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco, porque Ele nos enviou o seu Espírito Santo para isso, amado. O irmão muito bem pregou. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para que nós tenhamos relacionamento perfeito e íntimo com Deus. Deus veio habitar dentro de nós. Louvado seja Deus. Então aproveite este culto, aproveite esta noite, irmão, você que está em casa, e decida, escolha: Deus, eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ter esta fé, eu quero ter essa certeza de que pode acontecer todas as coisas, mas eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar, o Senhor está comigo. É isso que Deus quer fazer com você, Júnior. É isso que Deus quer fazer com a senhora nessa noite. Relacionamento. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós nessa noite. Amém, amado? Então vamos orar? Feche os olhos. A senhora quer receber oração no seu nome da senhora? Pode vir aqui então. A senhora quer receber oração? Quem crê que tudo vai se fazer novo na vida dessa irmã? Quem crê que Deus a trouxe aqui para que ela fosse verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo de Deus? O nome da senhora é? Vera, Dona Vera. Qual é o nome da senhora? Vera e Ingrid, as duas querem oração. Ingrid, você trouxe a Vera aqui, né? Mas não foi você, foi o Espírito Santo através de você. Coisa linda. É hoje, tá, Ingrid e Vera? Hoje é o início de uma nova caminhada. Uma caminhada de verdade com Cristo, de fé, de ousadia, de relacionamento com Deus. E essa igreja está aqui junta para ajudar vocês, Ingrid e Vera, a caminhar e a ter relacionamento com Deus. Feche os olhos, vamos orar. Quem tem mãos santas, impõe as mãos sobre a vida das irmãs. Pai querido, eis aí tuas filhas, Ingrid e Vera, que foram trazidas pelo Teu Espírito Santo, para ouvir Tua palavra, para serem tocadas pelo Teu Santo Espírito, para ouvirem a Tua voz, Senhor. Por isso, te pedimos, realiza a Tua obra no coração delas, Pai. Faz o Teu querer na vida das Tuas filhas, liberta, transforma, opera, Pai, aquilo que elas não podem fazer, o Senhor pode, faz por elas, Senhor, e que esta noite seja um marco verdadeiro e poderoso na vida delas, Senhor. Tudo se fará novo, Senhor, na vida delas, em nome de Jesus. Por isso abençoa o lar, abençoa, Senhor, a família, abençoa a mente, o coração, Pai, que tudo que elas venham a fazer, o Teu nome seja glorificado na vida delas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem aplaudir Jesus aí, amados. Vocês são de alguma igreja? Já são da igreja. Vocês não eram de alguma igreja. Agora vocês são de uma igreja. Vocês são da nossa igreja em nome de Jesus. Então domingo eu vou orar com vocês dois para integrar vocês dois na igreja. Porque é relacionamento com Deus, e não existe relacionamento com Deus nos nossos dias se você não fizer parte de um corpo de Cristo, amém? Ingrid e Vera, domingo estaremos aqui, procure a pastora para inscrever vocês, porque domingo tem que ter inscrição, e eu vou orar com vocês aqui, tá bom? Vão em paz, eu vos acompanho, glória a Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus.
Agora, não estou assim agora. Sempre para de palhaçada, não perde tempo não. Agora você não tem igreja, agora tem, entendeu? Porque se não sair daqui, não tiver igreja, vai morrer, né? Então tem que resgatar. Nós estamos reunidos. Eu sou bom nisso. Em teu nome, ó bendito. Levante a mão aí para adorar. Estamos nós aqui para te adorar. Culto de glória, irmão, culto de glória. Você ouviu a voz de Deus, nós ouvimos Deus falar conosco essa noite. Adora o Senhor, glorifica o teu Senhor. Nos amaste com teu sangue, nos compraste. Declare. Estamos nós aqui pra te adorar. Aleluia. Para te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, o véu já se rasgou, eu posso me achegar à sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos essa noite por tudo que teu Espírito Santo fez e, Senhor, falou no nosso coração. Te bendizemos, Pai, porque esta noite foi noite de salvação para a glória do teu santo nome. Essa noite foi noite de restauração para a glória do teu santo nome, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque não há melhor lugar para estarmos senão reunidos, Senhor, no meio da tua casa, no meio da tua congregação, Deus, para te bendizer, para te adorar, para dizer o quanto o Senhor era maravilhoso, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim nós te bendizemos, Deus, esta noite, em nome do Senhor Jesus. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações e virtudes do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, filhos amados de Deus, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Você pode sentar dando glória ao nome do Senhor. A graça e a paz de Cristo Jesus, amados.